Olá, senhores pais, muito bem-vindo aqui à nossa primeira aula destinada exclusivamente para os pais. Meu nome é professor Ademar. Para quem não me conhece, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um mini resumo aí das minhas atividades na área da educação aqui no Japão, tá? Para não perder muito tempo, nós vamos hoje falar sobre o aprendizado, ou melhor, como ensinar as suas crianças desse assunto que tem gerado muita dúvida entre a molecada, né? Que é o MMC, tá aqui, mínimo múltiplo comum ou também como menor múltiplo comum, ok? Para a gente começar a aula, é necessário primeiro a definição de múltiplo. O que seria o múltiplo? Um número múltiplo. Bom, vamos então para a definição de múltiplo. O que seria um número múltiplo? Bem, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? De uma tabuada, por exemplo, do 3. Então, 3 vezes 1, 3. Acho que todo mundo lembra, né? Mas quem não lembrar também não tem problema, porque já vou ensinar um método de forma que vocês não precisam se preocupar em decorar nenhuma tabuada, tá? Então, 3 vezes 3, 9 e assim por diante, né? E a tabuada ia até onde? Até 10. 3 vezes 10, 30. Não é isso? Bem, para estudo dos múltiplos, eu vou escrever de uma forma um pouco diferente do que está aqui, nessa coluna aqui. Então, vocês escrevam assim, ó, múltiplo de 3. Então, múltiplo de 3 é igual a... Então, vamos lá. É só seguir a tabuada, sempre começando pelo próprio número, né? Porque você vai multiplicar por 1, então sempre vai dar o próprio número, 3. Não é isso? O próximo seria o 6, o 9. Aí algum pai ou algum aluno, né, pode perguntar: "Ah, e agora que eu esqueci a tabuada?" Não tem problema. A tabuada nada mais é do que a soma de números. Sim, se é a tabuada do 3, você sempre só vai somando 3, ó. 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9, 9 mais 3, 12, 12 mais 3, 15, e assim vai, 18, 21, 24, 27, 30 e por aí vai, né, gente? Qual é a diferença entre múltiplos e a tabuada que nós aprendemos? A tabuada é limitada, a gente só sabe até a tabuada do 10, né? A multiplicação só vai até o 10. No múltiplo, ele é infinito, tá? Então seria uma tabuada infinita. Você começa pelo 1, 2, 3 e vai até onde você queira chegar, tá? Inclusive, se você quiser deixar de castigo o teu filho, só pedir para ele fazer o múltiplo de um número até o final. É claro que ele nunca vai conseguir, né? Então seria um meio de você botar de castigo também. Claro que é brincadeira isso, né, gente? Ninguém vai fazer essa maldade. Bem, agora é o seguinte. E se eu quiser saber, por exemplo, o múltiplo do 6, por exemplo? 6. Um exemplo, tá? Você começa a tabuada do 6. Ah, você não lembra? É só ir somando. Começa pelo 6, né? 6 mais 6 dá 12. 12 mais 6 dá 18. 18 mais 6 vai dar 24. Mais 6 vai dar 30. Mais 6 vai dar 36. Por aí vai. Não é isso? Você viu que tem aqui vai para o infinito. Então, a partir de hoje, para quem não sabia, ou os pais que têm dificuldade em decorar a tabuada, é só ir somando, tá? Ah, se fosse tabuada do 7, começa pelo 7. O próximo qual que é? 7 mais 7, 14. 14 mais 7, 21 e assim por diante. Então, não dá mais para alegar que não sabe tabuada. Quem não sabe tabuada é porque não sabe somar, né? Então, feito isso, vamos agora para outra definição. Então, múltiplo. Múltiplo, todo mundo já sabe o que é múltiplo. Olha, o 13 é múltiplo de 3, sim. O 21 é múltiplo de 3, é. O 20 seria múltiplo de 3, não é, porque não está aqui na relação, nessa tabuada aqui. O 25 é, também não é. Só números que tem nessa lista é que são considerados múltiplos, tá certo? Ok? O 18 é múltiplo de 6? É.
O 30 é múltiplo de 6? Sim. 36 e assim por diante, né? Então nós temos aí infinitos múltiplos de qualquer número que você escolher. Ah, e se eu pegar um múltiplo de 15, por exemplo? É a mesmíssima coisa, né? É claro que ninguém sabe a tabuada do 15 de cor, mas você sempre sabe que começa pelo próprio número. Então, no caso 15, qual seria o próximo? Não é 15 mais 15? 30, 45, 60 e por aí vai. Ok? Muito bem. Então, agora que você já sabe o que é múltiplo, então nós já conseguimos descobrir o que é múltiplo. Vamos agora partir para a definição do que é múltiplo comum. Então, múltiplo comum seria o seguinte. Olha, eu peguei esse 15 aqui só como exemplo. Eu vou pegar como exemplo só esses dois aqui, tá? Entre 3 e o 6. Vamos fazer o seguinte. Quais são os múltiplos que são múltiplos desse 3 e do 6 ao mesmo tempo? Bom, primeiro seria o próprio 6 aqui. Ó. 6 é múltiplo aqui e aqui embaixo também. Qual o próximo número? O 12. Olha só, o 12 é múltiplo do 3 e é múltiplo do 6 também. Qual o próximo? O 18. Olha só, o 18 é múltiplo de 3 e é múltiplo também do 6. Qual o próximo? O 24. Olha só. O 24. E por aí vai, né, gente? Isso aqui vai até o infinito. Então, múltiplo comum. Então, o 6 é um múltiplo comum, o 12 é um múltiplo comum, o 18, o 24 é comum aos dois números que eu estou pegando como exemplo, tá, gente? O exercício é que vai definir quais são os números que a gente vai descobrir o mínimo desses números aí, tá? Nesse caso de 3 e 6, são esses números aqui. Agora sim, a definição completa do mínimo múltiplo comum ou do menor múltiplo comum. Bom, vocês viram que eu tenho 6, 12, 18, 24 e por aí vai. 30, né, inclusive. Mas desses múltiplos, qual é o menor? O menor é o 6. Pode ver aqui nessa listinha aqui. Então, eu escrevo dessa forma aqui, ó. O mínimo múltiplo comum entre o número 3 e 6 é igual a 6. Entenderam? Então é bem fácil, né? Então, a definição de mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum é você definir quem é o menor múltiplo que tiver entre dois ou mais números, tá, gente? Vocês vão ver que existem exercícios para a gente definir entre 4, 5 números ao mesmo tempo, tá? Mas é só para aprendizado, essa definição basta. Agora, antes de dar sequência, eu vou também aproveitar que vocês aprendam uma definição sobre números primos. Alguém pode pensar, tá complicando a coisa. Não, número primo é muito fácil, gente. Números primos. Está no plural. O que seria um número primo? Tá? Um número primo nada mais é do que aquele número positivo, não existe número primo negativo, número positivo, e ele só é divisível por ele mesmo e por um, não por nenhum mais. Se um número for divisível por ele e por mais um outro número que não seja 1, já não é número primo. Entenderam? Então, qual o menor número primo que você conhece? É o 2. Tá? Porque o 2 dá para dividir apenas por 2 e por 1. Qual o próximo? Seria o quê? 3, né? 3 também só dá para dividir por ele mesmo, por 1. O 4 seria um número primo? Claro que não, né? Porque o 4 dá para dividir por 4, sim. Dá para dividir por 1, porém dá para dividir por 2 também. Então não é número primo, tá? Então você não coloca na lista aqui. Qual o próximo? Seria o 5. Porque o 5 você sabe que não dá para dividir por nenhum outro número que não seja por ele e por 1. E o 6? O 6 seria? Claro que não, né? Porque o 6 dá para dividir por 6, sim, tudo bem. Por 1, só que dá para dividir por 3, dá para dividir por 2, ou seja, ele é totalmente antidefinição aí de número primo. Só lembrando, fazendo uma ressalva, que o único número primo que é par é o 2. Não existe nenhum outro número primo que não seja
que seja par, a não ser o 2. Ok? Então, esquece qualquer análise de 2, 4, aliás, de 4, 6, 8, daí para frente, tá? Esquece porque não são mais números primos. Qual seria o próximo? O 7. 7 sim. O 8 a gente já sabe que não é. O 9. O 9 seria um número primo, porque a pessoa pode pensar, 3, 5, 7, o próximo seria o 9. Cuidado, 9 dá para dividir por 9, sim. Por 1 também, mas dá para dividir por 3 também, né? Então, está descartado o 9. Qual seria o próximo? O 11. O 11 sim. O 11 sabe que não dá para dividir por um outro número, a não ser por ele e por 1. E aí vai, né, gente? É 13, depois 17, enfim, não importa. Para nós interessa, nesse momento, esses quatro aqui primeiros. Talvez nem esses quatro, mas o que a gente mais utiliza, na verdade, são esses três números primos, tá? 2, 3 e 5. Vocês já vão entender por que a gente precisa saber, pelo menos, a utilização desses números primos. Ok? Vamos agora para o sistema prático de como calcular número mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Tá? Vamos para algum exemplo. Bem, dando sequência então agora, qual é o melhor meio da gente achar um mínimo múltiplo comum? Eu vou fazer aqui um exemplo. Eu quero saber o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, por exemplo. Tá? Qual seria, então, você coloca aqui primeiro o 3 e o 5. Bom, colocado aqui 3 e o 5, você vai procurar aqui, começar a colocar aqui os números primos, os tais números primos que a gente viu agora há pouco. Só que você vai colocar um número primo que dê para dividir por 3 e por 5. Ou seja, lembra qual era o menor número primo que você conheceu? Era o 2. Mas se eu colocar o 2 aqui, o 3 dá para dividir por 2? Não dá. O 5 dá? Também não dá. Então você vai começar agora pelo 3, que é o próximo número primo, não é isso? E você vai pegar, dividir o 3 por 3, vai dar 1. O 5 dá para dividir por 3? Não dá. Então você copia o número 5 aqui. Agora você vai na sequência. Qual era a sequência que você lembra? Próximo número primo acima do 3. Era o 5, o próprio 5, não era? Então você pega, coloca o 5 aqui. O 1 já foi, não precisa mais. Copia ele do jeito que está. 5 dividido por 5 também vai dar 1 e acabou. Quando você termina de fazer isso daqui, você já terminou de fazer a decomposição, tá? Então isso aqui a gente chama de decomposição. Agora você fecha, faz uma barrinha aqui e multiplica o número que deu aqui. 3 vezes 5, 15. Ah, então é o seguinte, o MMC entre 3 e 5 é igual a 15. Pronto, está feito aqui o exemplo de 1. Vamos pegar um outro número um pouco diferente aqui, entre 4 e... Vou fazer aqui um exemplo, vou criar aqui agora na hora. MMC entre 4... Bem, então dando sequência aqui, é só você copiar então os dois números que eu quero, o 4 e o 9. Nesse caso aqui dá para eu começar pelo 2, dá porque 4 é par, né? Então eu vou começar pelo 2, aqui você coloca o 2. E vai fazer a conta aqui. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. O 9 dá para dividir por 2? Não dá, então copia do jeito que está. De novo, dá para continuar dividindo por 2? Dá, olha só, 2, né? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. 9 dá para dividir por 2? Não dá, então copia ele do jeito que está aqui. Qual o próximo número primo, depois do 2? Seria o 3. Dá para dividir 9 por 3? Dá, então você copia o 3 aqui. 1 já foi, então você não precisa mais copiar. 9 dividido por 3 vai dar 3. Dá para continuar dividindo por 3? Dá. 3 dividido por 3 vai dar 1, não é isso? O outro 1 aqui você copia. Agora sim, só multiplicar aqui.
2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 vai dar 36. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 9 é 36. Conseguiram entender, gente? Espero que esse aqui talvez a parte um pouquinho mais complicada, mas nem tão complicada assim. Vamos agora pegar um pouco mais difícil. Vamos pegar achar o mínimo, por exemplo, do MMC de 3 números, tá? Por exemplo, do número 12, 15 e 20, por exemplo. 12, 15 e 20, por exemplo, aqui. E você copia sempre nessa sequência, de preferência, gente, sempre em ordem crescente, tá? Para facilitar o cálculo de vocês. 12, 15 e 20. Qual o primeiro número? Tá na cara aqui, que aqui você começa pelo 2. 12 dividido por 2 vai dar 6, coloca aqui. 15 dá para dividir por 2? Não dá, então você copia o 15 do jeito que está aqui. O 20 dá para dividir por 2? Dá, vai ficar 10. Dá para continuar dividindo por 2? Dá, se der você copia novamente o 2 aqui. 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. O 15 continua 15, porque não é par, né? 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. Eu posso continuar com 2? Não, porque não tem mais nenhum número par aqui, né? Para dividir por 2 tem que ser par. Não tem. E 3, eu posso? Sim, 3 dá. Por quê? 3 dividido por 3 vai dar quanto? 1. 15 dá para dividir por 3? Dá. 15 dividido por 3 vai dar quanto? 5. O 5 dá para dividir por 3? Não, então copia o 5 novamente. Bom, chegou aqui, o 3 não dá mais para continuar. Qual o próximo número? Número primo que você conhece é o 5. Então, coloca o 5. 1 você copia normalmente. 5 dividido por 5 vai dar 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. Acabou. Ficou tudo 1. Passa o traço e multiplica aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Pronto. Achei o MMC entre 12, 15 e 20, que é o 60. Tá certo? Só, vamos fazer o seguinte, vamos decompor esse exemplo aqui que eu fiz por último, no início da minha aula. Por exemplo, qual seria o múltiplo de 12? Múltiplo de 12. Vocês lembram? É 12 vezes 1 vai dar 12, ou seja, vai somando, né? 12 mais 12 vai dar 24, mais 12 vai dar 36, mais 12 vai dar 48, mais 12 vai dar 60, mais 12 vai dar 72 e por aí vai. Qual é o mínimo do 15? Então vamos lá. Múltiplo de 15. Múltiplo de 15 é igual a... Então, continuando a mesma coisa. 15 mais 15 dá 30, 45, 60, 75, 90 e por aí vai, né? Qual é o múltiplo de 20 agora? Coloca aqui. Começando então pelo 20 e vai somando 20, né? 20, 40, 60, esse está mais fácil. 80, 100 e por aí vai. Agora basta você olhar aqui, olha. Qual é o menor múltiplo que é comum entre os três? Olha aqui. 12, 24, 36 não é. Você pode ver que é o 60, olha aqui. 60, 60, 60 aqui, ó. Tem algum menor entre eles que seja comum? Não tem. Então 60 é o menor, conforme eu provei aqui nesse cálculozinho que a gente acabou de fazer. Entendido, gente? Eu acho que é um sistema prático e fácil de entender. Beleza? Então, nessa aula aqui, eu vou parar por aqui, ensinando basicamente como se calcula o MMC. Na próxima aula que eu vou fazer, eu já vou fazer alguns exemplos práticos para que serve o MMC. Beleza? Então aguardem a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido, espero tê-los ajudado e se por acaso vocês entenderam, aproveitem, inscrevam-se no meu canal porque os pais
ainda não se inscreveram, a maioria dos meus inscritos são todos alunos, eu peço também aos pais para se inscreverem e façam comentários ali embaixo, tirem dúvidas, escrevam, podem tirar qualquer dúvida de matemática, não precisa ser exatamente desse assunto, qualquer outro assunto de matemática, vocês podem me enviar que eu estarei prazerosamente atendendo vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.